Ô, professor Mairovich, eu já ia me despedir, mas só rapidamente queria muito te ouvir sobre essa situação do Alexandre Ramagem, né? Como é que você vê a situação dele, né? O deputado federal disse que está contando com o apoio do governo Trump para permanecer nos Estados Unidos. Ele diz que se sente seguro agora que está fora do Brasil. Numa live com o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que também é foragido da justiça, a Ramagem declarou: é lógico que eu não ia ficar no Brasil, com as minhas filhas me vendo ser preso, sem cometimento, sem ter cometido nenhum tipo de crime e sofrendo diante de uma ditadura. Então ele vai para os Estados Unidos. Ele fugiu, é isso, professor Mairovich? É exatamente isso. É um exemplo claro que ele fugiu para quê? Para que fugiu da pena que foi imposta e para não, evidentemente, não cumpri-la. Mas agora, qual é os mecanismos? Essa colocação que foi feita, que ele tem a proteção do presidente dos Estados Unidos, tal. Ora, é, será que eles vão fazer do direito internacional a primeira vítima? Por quê? O que existe? Existe um tratado bilateral Brasil-Estados Unidos, aliás, antigo. Não consigo precisar agora a data, mas já tem mais de 15 anos. O quê? Estabelecendo esse tipo de cooperação. E um presidente norte-americano pode romper um tratado, assim, sem mais nem menos, pode rescindir esse tratado. Bom, pode tentar rescindir. Mas e se não rescindir, o que o Brasil tem, além do pedido de extradição? Vai fazer a extradição e vai reclamar na justiça, evidentemente, o não cumprimento desses acordos bilaterais. Lembrando que a extradição tem tudo a ver com a justiça, não tem pouco a ver com o presidente chefe do executivo. Em outros países da Europa, tal, a última palavra cabe ao chefe de Estado. É, então, mas na legislação americana, o que tem isso? Vai ter o que? Parecer do Conselho de Estado, do Conselho de Justiça, mas vai ter sempre o caminho judicial, a manifestação do judiciário. Uhum. E o Trump poderá se complicar sempre, porque tudo isso, em tese eu estou falando, tudo isso, esse descumprimento, essa arbitrariedade, essas ilegalidades, pode gerar para ele um impeachment, isso em tese. Professor Mairovich, vou me levantar. Um beijo, obrigada, até. Fabiola, posso falar de uma vigília? Pode. Já que a vigília foi usada pelo Flávio, e o Josias pode confirmar. É verdade, Josias, que tem aí em Brasília uma vigília se o Palmeiras ganhar para Meu derrubar o Deus do Abel? céu. Não, aqui só Tem tem alguma vigília pelo vigília aí Flamengo. pelo A única Flamengo? vigília que eu Sim. conheço aqui, aliás, sou adepto, é a vigília pelo Flamengo, porque minha filha é flamenguista e eu tô com ela e não abro. Ai, 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 ai. Não tá Tchau, bom. professor. Fabiola, só para arrematar. Meu Fabiola, Deus. vocês voltaram à zona de rebaixamento. Para, Tchau. Mairovich, tanto assunto importante. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou pedir o pessoal do Tchau. esporte chamar o Mairovich para falar de futebol lá. Josias, antes de a gente virar, você não comentou sobre essa história do Ramagem, né? Mais um que sai do Brasil na véspera aí de ser preso, né? Como é que você viu essa situação do Ramagem? De alguma maneira isso contribuiu até para a prisão do Bolsonaro? Sem nenhuma dúvida, foi inclusive citado na decisão do Alexandre de Moraes e em vários dos votos que foram que acompanharam o Alexandre de Moraes na primeira turma, nessa segunda-feira, né? Agora, essa fuga diz respeito ao judiciário, porque ignora a condenação, que no caso do Alexandre Ramagem foi de 16 anos de cadeia, desmoraliza a Polícia Federal. É inconcebível que a Polícia Federal tenha permitido que ultrapassasse as fronteiras do Brasil um personagem já condenado e com passaportes presumivelmente apreendidos. Rebaixa a Câmara dos Deputados, porque a Câmara se abstém de tomar providência contra o lixo que está acomodado nos seus quadros
e envergonha os brasileiros, Fabiola, porque estamos enxergando mais uma vez a disfarçatez com que é tratada a decisão do Judiciário, a inépcia da Polícia Federal em assegurar a permanência no território nacional de pessoas condenadas e esse escárnio da Câmara dos Deputados de manter condenados nos seus quadros, né? É muito difícil iniciar. Nós tivemos uma esbórnia durante a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. O Bolsonaro produziu uma esbórnia. Para que um espetáculo novo, para que uma comemoração possa ser iniciada, é preciso limpar ali os detritos dessa farra golpista que ocorreu no Brasil. Precisaria desentortar o abajur, remover a sujeira que vaza ainda ali pelas bordas do tapete, verificar se não tem golpista escondido atrás do sofá. Agora, não dá para começar uma celebração sem realizar a faxina do que aconteceu antes. E essa faxina precisa ser iniciada, Fabio, em algum momento. Há as condenações, o Supremo está fazendo ali a sua parte. Agora, não dá para a Câmara dos Deputados manter nos seus quadros o Alexandre Ramagem, que está fazendo gastos. Ele está fugitivo, mentiu, é um comportamento de bandido, apresentou 2 atestados médicos que não têm legalidade, são falsos na prática, porque ele está lá, foi filmado, inclusive, muito bem de saúde ali, entrando num condomínio de luxo em Miami. Então, ele está falseando dados. A Carla Zambelli fugiu para a Itália, está lá presa na Itália e continua com o mandato intacto. E, de resto, há a situação do Eduardo Bolsonaro, que mantém até gabinete em Brasília, o Alexandre Ramagem também, com o gabinete lá instalado, produzindo despesas para o contribuinte brasileiro, e ninguém se digna a expurgar esse lixo, levar esse lixo até a porta da Câmara dos Deputados. Então, é realmente um espetáculo vexaminoso, Fabiola, constrangedor mesmo para o contribuinte brasileiro, que assiste a tudo isso de mãos atadas, porque as autoridades não cumprem a sua obrigação. E muito lamentável. Como disse, desmoralizante para o Judiciário, porque está sendo desrespeitado. É desmoralizante também para a Polícia Federal, que não conseguiu impedir que um personagem já condenado, supostamente sem passaporte, ultrapassasse as fronteiras. E é vergonhoso para o brasileiro que tem que assistir a tudo isso, inclusive o rebaixamento da Câmara, sem poder fazer nada. De resto, há um mistério aí, Fabiola, a ser esclarecido, porque o Alexandre Ramagem disse que entrou nos Estados Unidos com o aval e o apoio do governo americano. A ser verdade, mostra que há ainda um contencioso político que o Itamaraty, o Ministério da Justiça e o próprio Palácio do Planalto, o próprio Lula terão que negociar, porque não é concebível que os Estados Unidos desrespeitem o Brasil dessa maneira, abrigando, no instante em que expurga tudo quanto é estrangeiro, acusa de criminoso, aí abriga alguém condenado pela Suprema Corte Brasileira, assim, dessa forma, com essa disfarçatez. Isso vai ter que ser tratado no âmbito diplomático também, Fabiola.